Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia, independentemente do horário que vocês possam assistir essa aula sobre princípios do processo penal. Antes de tudo, pedir desculpas pela demora em produzir esse material. Ela se deu por duas razões, basicamente. A primeira, porque de fato eu fiquei doente há 2 semanas atrás. Então, eu não consegui produzir nesse período, fui realmente acometido de uma gripe muito forte, né? Cheguei a cogitar de ser a Covid-19, cheguei a ir até o hospital, mas, enfim, não se tratava dela e com isso consegui me recuperar logo, logo, estou dessa maneira muito bem, certo? Então, e a segunda razão, porque de fato eu queria preparar um material melhor para vocês, sem pecar aí no conteúdo, daí eu precisei realmente pesquisar mais, aprofundar para poder fazer um material que não é tão profundo, mas também não é tão superficial, que me parece que cumpre aí a nossa finalidade nesse ponto específico dos princípios do processo penal, certo? Então, o primeiro princípio do processo penal é o princípio do devido processo legal. Esse princípio, ele é um princípio fundamental da nossa matéria, do nosso curso de processo penal, uma vez que foi a partir do due process, que vem desde a Magna Carta de 1215, consoante propôs o professor Paulo Mendes, a conformar a ideia nossa de justiça, que para eu privar alguém de seus bens e, sobretudo, da sua liberdade, seria necessário respeitar o processo, respeitar a decisão dos pares, respeitar as leis do lugar, né? Então, houve com isso uma ruptura daquela ideia monárquica da vontade única do rei, do imperador. Então, o princípio do devido processo legal, ele toca praticamente toda a Constituição. Nos dias de hoje, ela tem a ideia, ela inicia com a ideia do devido processo. Nosso antes sublinhou muito bem o professor Ronald J. Allen, e de modo que a gente tem que ter essa noção segundo a qual o devido processo penal, ele de certa forma estrutura, né, todo o nosso direito, estrutura todo o nosso processo penal, sobretudo, né? O princípio do due process of law, ele está contido na nossa Constituição, né, no artigo 5º, inciso 54, né, da nossa Magna Carta, né, ao dizer que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E esse processo legal, ele biparte em duas ideias fundamentais, na ideia do devido processo formal e na ideia do devido processo material. O devido processo a formal, podemos dizer, procedural due process, ele dá a ideia do respeito ao rito, né? Mas sem se preocupar sobremaneira com a efetividade mesmo do processo. Se de fato houve a garantia de defesa, né, como bem destaca o professor Vicente Greco Filho, que muitos fundamentais dentro da ideia do devido processo é garantir o direito de defesa, garantir o contraditório. Então, a gente só vai ter essa efetividade da garantia do devido processo quando nós realmente fazemos valer os direitos, né, do contraditório, da defesa, dos meios adequados para produzir essa defesa. Aí sim nós temos a ideia do processo penal, do devido processo penal material, né, ou substantive due process, um processo, devido processo penal substantivo, né, que realmente garanta os direitos e as garantias judiciais de toda pessoa acusada, né? Então, não só na nossa Constituição, mas também no artigo 8º
número 2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, ele indica o processo como pressuposto, né, lógico, à formação da culpa, quando diz que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Então, durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas, aí é um rol de garantias. Então, com essas garantias é que nós podemos falar em justo processo, né? Fair play, ou fair Verfahren, no alemão. Então, o devido processo, ele inicia a necessidade de garantir o justo processo, né? Eu não disse no início, mas agora me fez necessário abordar que não há assim uma unidade na abordagem desses princípios dentro dos autores processuais penais do Brasil. O professor Gênio Pacelli aborda sob uma perspectiva do princípio do justo processo, dentro do Estado Democrático de Direito. O professor Fernando Capês, por outra sorte, traz diversos princípios. Né? Já o professor Gustavo Badaró, me parece com mais didatismo, ele elenca ali no primeiro capítulo as garantias judiciais, né, os princípios judiciais, sobretudo com base no artigo, né, 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos, né, que nós já abordamos em aulas passadas, a aplicação dentro da ordem jurídica nacional, né, no status de norma supralegal. Então, esse artigo 8º ele traz essas garantias judiciais lá no número 2 do artigo 8º, certo? E então, o devido processo implica a necessidade de um juízo prévio, né? Isso aqui é muito importante, necessidade de um juízo prévio, né? Por meio do qual deve-se respeitar um conjunto de direitos e garantias judiciais. Então, se vocês forem para a doutrina, por exemplo, espanhola, eles vão abordar muito essa ideia do juízo prévio, desse juízo pré-constituído, para eu poder ser processado e responsabilizado criminalmente, certo? Finalmente, o respeito ao devido processo não significa mera observação do rito legal, né, mas supõe o efetivo respeito às garantias constitucionais substantivo de proça, dado que o artigo 5º, inciso 55 da Constituição garanta aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa com todos os recursos e meios necessários para realizar. Então, por meio do devido processo, exige-se a observância de todos os direitos e garantias fundamentais, porque lá no artigo 5º, né, no inciso 55, há clara expressão no sentido de que aos litigantes, ao processo judicial administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, certo? O segundo princípio de importância, tal como o princípio do devido processo legal, é o princípio da presunção de inocência. Né? O princípio da presunção de inocência ele chega a ser um princípio que estrutura todo o processo penal. Né? Ele, para além de uma ideia de que toda pessoa ela só pode ser considerada culpada depois de um processo em que sejam garantidos os direitos de defesa, né, a imparcialidade do juiz, o juiz natural, né, o direito ao recurso, enfim, todas aquelas garantias do processo penal, ele também traz um conteúdo político, ele traz um conteúdo de relação entre o Estado e o cidadão. Né? Então, o princípio da presunção de inocência, ou presunzione di non colpevolezza lato sensu, corresponde ao marco de fundação do processo penal moderno, né, segundo o professor Vincenzo Garofoli. O conteúdo da presunção de inocência representa uma garantia política, uma regra de tratamento do acusado e uma regra probatória. Né? E isso foi muito bem sintetizado pelo professor Gustavo Badaró, trazendo que a ideia da presunção de inocência implica essa garantia política, né, essa relação
Estado com o cidadão, né, de vê-lo como inocente, né, em status de inocência, como coloca, por exemplo, o professor Pacelli, e outros autores argentinos, como, por exemplo, o professor Júlio Maia, dando essa condição de status de inocência. E também uma regra de tratamento do acusado, por exemplo, isso aqui consegue se perceber muito bem nas medidas cautelares, né? Elas têm limites e só podem ser impostas sob diversas condições, exatamente porque o acusado ele deve ser tratado como inocente. Ele não pode já, ainda que tenha investigações muito consistentes contra eles, né? Ele deve se assegurar ali o processo até que, de fato, ao cabo, né, da instrução, depois de todo o contraditório, de um largo contraditório, com respeito a todas as provas, podendo, inclusive, ele concorrer para a formação do convencimento do magistrado, poder sim ser considerado culpado, certo? E a regra probatória, essa, sobretudo, tem a ver com o princípio do indúbio pro réu, segundo o qual alguém só pode ser considerado culpado para além de toda dúvida razoável, ou seja, não pode subsistir nenhuma dúvida quando ao cabo do processo de que ele é responsável pela atuação criminosa. Então, na a perspectiva de qualquer insegurança ali da autoria, pelo princípio do pro réu, há que se decidir em favor da absolvição do acusado, de maneira que seja observado aí o princípio da presunção de inocência. Então, como regra de tratamento, corresponde ao princípio do pro réu. Né? O princípio do pro réu é o princípio de acordo com o qual o tribunal deve dar como provados os fatos favoráveis, arguído, quando fica aquém da dúvida razoável, apesar de toda a prova produzida. Né? Esse aqui é o conceito proposto pela professora Maria João Antunes, de Direito Processual Penal da Universidade de Coimbra. Com a reafirmação do princípio da presunção de inocência, o artigo 5º, inciso 68, o Constituinte brasileiro de 1988 fez a opção pela centralidade do processo penal, dos valores da legalidade e dignidade humana. Isso foi uma proposta do professor Magalhães Filho. O artigo, portanto, 5º, inciso 68, no caso da Constituição, prevê o princípio da, da presunção de inocência, né? Razão pela qual nós devemos sempre considerar que alguém só pode ser considerado culpado depois de todo o processo, com sentença transitada penal em julgado. Aqui só uma correção, aqui não é o inciso, certo? Aqui está como inciso 68, mas não é, certo? Trata-se aqui do inciso, na verdade, 56, certo? Inciso 50. Na verdade, inciso 57, certo? Faço essa correção, né? Inciso 57, eu estou errado. Então, o princípio da presunção de inocência está previsto no artigo 5º, certo? Inciso 57 da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ok? E segue a previsão contida no artigo 8º, também está previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, segundo o qual toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma-se inocência
enquanto não comprove legalmente a sua culpa. Então, também está previsto lá no artigo 8º, número do 2, lá dentro daquele rol das garantias judiciais da Convenção Americana de Direitos Humanos, certo? Próximo princípio, o princípio do contraditório e da ampla defesa, como disse no início, também fundamental para o processo penal. Esse princípio também está contido na Constituição, lá no artigo 5º, inciso 55, segundo o qual aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, certo? Na verdade, aqui há dois princípios contidos, né? O princípio contraditório e o princípio da ampla defesa, uma vez que indicam ideias distintas. Então, a ideia do contraditório, ela está relacionada mais à dinâmica do processo, né? A dinâmica da instrução. Então, por exemplo, na audiência de instrução e julgamento, há que observar, né, a paridade ali das partes, né, tanto de quem promove a acusação, de quem promove a defesa, para que eles possam ter a oportunidade de debaterem ali, né, as teses sustentadas, poder questionar uma prova que foi indicada. Então, esse contraditório, ele consegue ser vislumbrado muito bem no âmbito do júri, né? No âmbito do tribunal do júri, quando a defesa e a acusação elas estabelecem um movimento dialético, né? De debate em torno da tese, competindo depois aos jurados decidirem. Então, o contraditório significa basicamente esse movimento dialético entre tese, entre antítese, para poder encontrar aí um denominador comum e tomar uma decisão, certo? Já no caso do princípio da ampla defesa, ele tem como cerne fundamental o direito de defesa, né? O exercício, né, das prerrogativas de defesa que podem ser vislumbradas tanto na autodefesa, que é a possibilidade do próprio acusado, do próprio réu se defender daquela acusação, se defender daquela né, imputação, né? Por exemplo, o interrogatório passou a ser o último ato do processo, no qual o acusado ele tem todo o direito de apresentar as razões de sua defesa, ele não é obrigado, evidentemente, a confessar, até pode, mas sem qualquer tipo de obrigação, ele não pode ser compelido a confessar, sob pena, né, daquela prova ser considerada ilícita, certo? Então, o direito à autodefesa tem como cerne o direito de defesa, que consubstancia a autodefesa, que é o próprio acusado se defender, e a defesa técnica. Aí já a defesa técnica é aquela que é exercida pelo profissional, né, do direito, nomeadamente pelo advogado ou pelo defensor público, que são, né, os sujeitos processuais hábeis, né, a realizar essa defesa técnica. Defesa técnica significa defesa de acordo com o que rege, né, o Código Penal, que rege o Código de Processo Penal, a legislação extravagante, que prevê a Constituição, conforme decisões dos tribunais, a jurisprudência do STF, do STJ, enfim. Então, a defesa técnica que pode, às vezes, entrar em conflito com a própria autodefesa, né, devendo prevalecer a defesa técnica, né, para fins do processo, certo? Então, como disse, no âmbito do contraditório, subsiste a necessidade do juiz considerar tanto as razões da acusação quanto as razões da defesa, certo? Para Maria João Antunes, representa uma espécie de direito à audiência vertido na participação constitutiva na declaração do direito do caso. Né? Essa participação constitutiva é uma ideia odierna do processo, segundo a qual os sujeitos do processo, eles, para além de uma mera participação, eles têm a faculdade, o direito de realmente interferir de maneira positiva naquela decisão. Por isso, a professora usa a expressão participação constitutiva da declaração do direito ao caso concreto.
né? Então, o magistrado, o juiz que vai decidir aquela causa, ele tem que levar em conta tanto as razões da acusação quanto as razões da defesa. Então, os sujeitos processuais, eles não são meros participantes, eles concorrem para a formação da decisão do magistrado, né? Então, o princípio da ampla defesa, portanto, implica, antes de tudo, a garantia do direito de defesa, consubstanciado na defesa técnica e na autodefesa, como disse. Então, segundo o artigo 8º, número 2d, por exemplo, da Convenção Americana de Direitos Humanos, garante-se ao acusado o direito de defender-se pessoalmente, aquilo que eu falei, autodefesa, ou de ser assistido por um defensor de sua escolha, certo? Então, todo aquele que é submetido ao processo penal, ele tem direito a constituir um advogado. E isso é um direito realmente intocável. Ele pode constituir o seu advogado por meio de uma procuração judicial, e aquele advogado ele só pode ser retirado do processo se realmente infringir normas, né, processuais ao ponto de realmente ele ser destituído da causa. Mas é uma prerrogativa do réu poder indicar, né, o seu advogado. E caso ele não tenha condições financeiras, o Estado tem que promover essa defesa técnica, nomeadamente no caso do Brasil, por meio da Defensoria Pública, que contém aí a prerrogativa, por meio do segundo o artigo 134 da Constituição, de realizar a defesa técnica daquele que não tem condições de contratar um advogado, ou que no curso do processo não indicou advogado e aquele processo não pode seguir sem uma defesa técnica, certo? Ou de ser assistido por um defensor de sua escolha. Com base no artigo 8º, número 2g da Convenção, garante-se à pessoa acusada o direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem declarar-se culpada. Trata-se do princípio da não autoincriminação ou nemo tenetur se tegere. Eis aqui o direito ao silêncio, né, que também está previsto na Constituição. Ninguém, né, é obrigado, né, a, a declarar-se culpado, né, porque não pode produzir prova contra si, né? Esse privilege against self incrimination, como previsto lá na emenda número 5 da Constituição Americana, ele traz essa ideia, uma proteção meio que política do cidadão, dele não se submeter aí a investidas arbitrárias do poder público, como já muito bem sintetizou, né, o professor, né, Eugênio Pacelli, certo? Então diz lá o artigo 5º, inciso 63 da Constituição. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família de advogados. Então, o direito a silêncio está previsto na Constituição e é uma garantia de todo cidadão não ser obrigado não só a ficar em silêncio, mas também não ser obrigado a ter que concorrer para a participação de provas, né? Por exemplo, pode-se questionar a obrigação dele participar de uma dinâmica de reconstituição do crime. Eugênio Pacelli coloca muito bem que ele pode invocar o direito ao silêncio para se recusar a participar da reconstituição, certo? Então, passando para o quarto princípio, né, o princípio da busca da verdade material ou verdade real. Nós estudamos lá nas finalidades do processo penal que a descoberta da verdade, a realização da justiça é um fim fundamental do processo penal, lado a lado a finalidade de proteção dos direitos individuais, né, bem como o restabelecimento da paz jurídica rompida com o crime. Então, aqui, o princípio da busca da verdade material, ele é fundamental dentro do processo penal, porque, diferentemente do processo civil, que ainda admite ali a decisão com base no que está produzido no processo, que nem sempre pode repercutir aquilo que de fato aconteceu, no processo penal, isso é absolutamente inadmissível. O processo penal ele tem que revelar o que de fato aconteceu de acordo com a realidade delituosa, né? Eu tenho que buscar a verdade
material, a verdade real, certo? Então, com base nesse princípio, cumpre ao processo penal viabilizar a descoberta da verdade que corresponde à realidade material do evento delituoso. E essa busca da verdade material não é só um princípio que vai regir aí, por exemplo, o responsável pela persecução criminal, como o Ministério Público, pela investigação policial, como são as polícias, mas também ao próprio juiz, ao próprio magistrado, que também é comprometido com a realização da justiça, com a descoberta da verdade. Né? Isso pode ser muito bem visualizado lá no artigo 156 do Código de Processo Penal. Embora o artigo 156 caput do Código de Processo Penal reze que a prova da alegação caberá a quem a fizer, o juiz poderá determinar a realização de diligências, ainda que não provocado pelas partes, para, sublinhe isso, dirimir dúvida sobre ponto relevante nos termos do inciso 2 do artigo 56. Então, essa previsão que outorga ao juiz o poder e dever de determinar diligências, por exemplo, é, ouvir uma determinada testemunha que foi ali referendada, referida, uma testemunha referida pelas partes, determinar uma nova perícia. Enfim, o juiz ele tem essa margem aí para tentar dirimir dúvida que ele possa ter, né, sobre o, o processo, né, dado que o juiz, né, o magistrado também tem que perseguir essa verdade material, certo? É dever do magistrado superar, né, a desidiosa iniciativa das partes na colheita do material probatório, esgotando todas as possibilidades para alcançar a verdade real dos fatos como fundamento da sentença, né, segundo a lição aí do professor Fernando Capês, certo? Nosso quinto princípio, o princípio da imparcialidade e do juiz natural. O professor Eugênio Pacelli coloca como essas características da ideia de jurisdição. Também o professor Uri Lopes Júnior também como características inerentes à atividade jurisdicional. Então, não posso conceber a atividade do Poder Judiciário sem que esse Poder Judiciário seja imparcial e sem que respeite o juiz natural, ou seja, o juízo prévio, já pré-constituído a ocorrência do crime. Né? Então, é um pressuposto do justo processo por meio do qual toda pessoa tem o direito de ser submetida a um juízo prévio imparcial. Né? Juízo prévio imparcial. Esse juízo prévio significa um órgão jurisdicional legal e previamente constituído à ocorrência do crime. Certo? Tem a previsão na Constituição, porque lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 37, está previsto que não haverá juízo ou tribunal de exceção, exatamente para evitar, né, injustiças, né, quando você designa um juiz para um determinado caso, de maneira que rompendo aí o princípio que não haverá tribunal juiz de exceção. Exceção exatamente é isso. Ele é um juiz constituído depois da ocorrência do crime. Ao passo que a ideia do juiz natural é que a Constituição ela já esteja pré-estabelecida, né, pelas leis, pela Constituição, antes da ocorrência do crime. Certo? Essa garantia constitucional impede que uma pessoa seja pré-julgada, pois o juiz parcial compromete a legitimidade da justiça. O juiz parcial ele compromete a legitimidade da justiça, razão pela qual não é possível um processo, um julgamento sem a garantia judicial da imparcialidade. Né? Então, é uma garantia processual, uma vez que o artigo 8º, número 1 da Convenção Americana de Direitos Humanos prevê que toda pessoa acusada tem o direito de ser ouvida por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial. Né? Está previsto isso também lá na Convenção Americana, né, de Direitos Humanos, que é lá no artigo 8º, né? Então vai dizer o artigo 8º, no número 1, toda pessoa tem o direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei
na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela ou para que se determine seus direitos e obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Então, aqui no artigo 8º, número 1 da Convenção, temos a previsão expressa, né, do juiz natural, da imparcialidade e da independência que o juiz deve ter para julgar uma causa criminal, certo? Princípio da legalidade da prova ou inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, né? Essa expressão, princípio da legalidade da prova, ela é razoada pela professora Maria João Antunes, que me parece mais oportuna usar a expressão princípio da legalidade da prova. Né? Espera-se que a produção da prova ela considere, né, o rito processual penal, né, que uma prova de reconhecimento siga ali o que está previsto no código, né, que uma interceptação telefônica ela supõe uma autorização judicial, uma vez que há a garantia à privacidade contida na Constituição, né? Enfim, todas as provas testemunhais, né, que a testemunha não tenha, não possa ser obrigada a contar uma versão que não corresponde à verdade, enfim, e que, por exemplo, alguém não seja forçado, alguma pessoa não possa ser torturada a confessar, né, enfim, e que siga, por exemplo, as regras, né, tanto do juiz natural, como todas as outras previstas no Código de Processo Penal. Então, o artigo 5º, inciso, né, 56 da Constituição, prevê que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Com isso, nenhuma prova produzida em descompasso com a lei será considerada para os fins do processo, salvo quando essa servir à defesa do réu para comprovar sua inocência. Né? Então, ah, não são admitidas, portanto, provas que não sejam lícitas. Por isso, o princípio da legalidade da prova ou da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. Né? Lá no artigo 8º, né, número 3 da Convenção Americana, há uma previsão também muito expressa no que diz respeito à confissão. Lá diz, a confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza. Então, qualquer tipo de confissão supõe, né, a completa, né, ausência de forçar, de que a pessoa seja forçada, né, para confessar a prática do crime, sob pena de invalidade daquela prova. Né? Então, ter respeito ao princípio implica a nulidade da prova. Maria João Antunes reconhece na proibição da prova ilícita um limite à descoberta da verdade. Então, ainda que o objetivo do processo penal seja, entre outros, descobrir a verdade, né, há limite para isso. Então, as provas elas não podem, né, ofender na sua produção direitos e garantias fundamentais, como, por exemplo, o direito à privacidade, a inviolabilidade do domicílio, né, enfim, as garantias que estão contidas na Constituição, sob pena, né, de nulidade. Né? Então, para o Eugênio Pacelli, o princípio também serve à proteção de indivíduos contra, né, investidas arbitrárias do poder público. Né? Consequentemente, provas derivadas daquelas obtidas ilicitamente são também consideradas inválidas com base na doutrina Free the Consent Free. Provas proibidas ou vedadas implicam na invalidade das que derivarem dessas. Né? O STF, naquela operação Monte Castelo, né, decidiu pela invalidade de várias provas ali produzidas, porque elas desconsideraram o juízo natural, na medida em que dentro da investigação havia pessoas com furo, né, por prerrogativa de função, acabou que aquela operação foi anulada, porque muitas das provas produzidas, né, ignoraram a regra do juízo natural, que supõe não só um juízo previamente competente, mas aquele juízo que está previsto dentro da organização judiciária como o competente para conhecer aquele caso, para julgar aquelas determinadas pessoas. Né? Então, essa competência ela é vertida tanto em razão da matéria como em razão da função, né, dentro da organização contida dentro da Constituição. Certo? Né, princípio, né, da oficialidade. Né? Aqui está escrito o princípio do oficialidade, mas é princípio da
oficialidade, né? Então, esse princípio decorre do monopólio estatal, né, da realização da justiça, tanto compete ao Estado julgar, por meio dos juízes e tribunais, quanto compete ao Estado conduzir a persecução criminal por meio do Ministério Público e das polícias. Então, assim, a partir do momento em que julgar casos criminais, apurar a prática de crimes passa a ser monopólio do Estado, evidentemente o responsável pela persecução criminal deve ser o órgão do Estado, né? Há que diferenciar aqui, por conta do sistema acusatório, que cabe a um determinado órgão, no caso o Ministério Público, promover a ação penal pública, passo que compete ao outro órgão estatal, no caso o Poder Judiciário, julgar as causas. Então, há uma separação aqui de funções que é a marca principal do sistema acusatório, certo? Então, a persecução criminal, né, ela deve ser conduzida ex officio pelo Estado, né, salvo naqueles casos condicionados à representação, como está previsto no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, certo? Aqui preciso também sublinhar que o Ministério Público ele oficia no processo, quer como dominus litis, ou seja, ele é o titular da ação penal pública, quer como também custo legis, né, fiscal da aplicação da lei. Eu tenho defendido que o Ministério Público, em razão dessa postura, ele não pode ser um órgão parcial. Ele deve ser um órgão, sobretudo, imparcial na busca da verdade, na busca da realização da justiça. Tanto é que, por exemplo, no júri, se o promotor de justiça não vê ali realmente provas contra o acusado, contra o réu, e que há de fato dúvidas sobre a sua responsabilidade, ele deve pedir, né, a absolvição dele. Nenhum promotor de justiça é obrigado a sempre pedir a condenação. Então, tenho defendido que o promotor de justiça ele é um promotor de justiça. Ele tem que perseguir a verdade, ele tem que buscar realmente esse ideal da justiça, né? Que implica muitas vezes, né, pedir absolvição, porque pode se deparar com alguém que não é responsável pelo crime, muito embora nós sabemos que aqui há algumas divergências com a doutrina, com alguns autores, mas nós temos defendido que o Ministério Público ele tem que ser um órgão parcial, como também sustenta o professor Lênin Streck, certo? E, por fim, o princípio da duração razoável do processo, né? Então, o artigo 8º, número 1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, previa já desde muito tempo a garantia de duração razoável do processo, né? Por cuidar de valores, né, caros à sociedade, como a justiça e a liberdade, não é admissível que a persecução criminal dure para sempre, né? Rui Barbosa dizia com propriedade que justiça tardia nada mais é do que injustiça institucionalizada. Então, o processo penal, ele reclama a duração razoável. E esse princípio também está contido na Constituição, né? Lá no 5º, inciso 78, introduzido pela emenda constitucional 45, né? Segundo o qual a todos, no artigo 5º, inciso 78, a todos no âmbito judicial administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Certo? Segundo o professor Gustavo Henrique Badaró, é perfeitamente possível, portanto, que o direito ao julgamento em prazo razoável, previsto no artigo 5º, né, inciso 78, aqui está 83, mais artigos 78, certo? Artigo 5º, inciso 78, certo? Inciso 78, certo? E no artigo 8.1 da Convenção Americana, tenha como termo inicial ato realizado na fase de investigação criminal. O que isso significa dizer? Que essa duração razoável não é só do processo, mas é de toda a percepção criminal. Eu também não posso ter investigações, né, sem uma perspectiva de quando serão encerradas, quando serão concluídas, né? O STF, por exemplo, já decidiu arquivar, né, inquéritos abertos com base só em uma colaboração premiada, sem nenhum prazo ali para aquele inquérito encerrasse. O STF já decidiu pelo arquivamento dessa circunstância, levando em conta para o STF uma colaboração, né,
premiada, ela não serve para acusar, mas serve para iniciar uma investigação, não é? Mas há que ter uma duração razoável, não pode ficar sem ter um prazo para conclusão, naturalmente. Então, finalmente, com base no artigo 7º e 165 da Convenção Americana, quando se trata de réu sujeito à prisão preventiva, o processo penal deve tramitar com prioridade a fim de impedir que a medida cautelar se torne pena antecipada incompatível com o princípio da presunção de inocência. Então, sobretudo quando se trata de réus presos, esse processo ele tem que ter uma tramitação prioritária para exatamente impedir que aquela medida cautelar, nomeadamente uma prisão preventiva, ela se torne uma pena antecipada, circunstância essa que é incompatível com o princípio, né, da inocência, né? Como nós vimos lá, dentro daquela ideia da regra de tratamento, né, dispensada ao acusado, dentro de nossa estrutura e do nosso Estado democrático de direito, certo? Então, esses princípios que eu aqui coloquei, todo 8 princípios, eles têm por finalidade, né, dar um pontapé de maneira mais ampla do processo penal nosso. Evidentemente, nós vamos tratar de outros princípios no curso, né, do direito processual penal. Por exemplo, quando nós estudarmos a parte de recursos no processo penal, nós vamos estudar lá, né, o princípio do duplo grau de jurisdição, né, mas neste momento, esses são os principais princípios que nós aí julgamos importantes para que você já comece a estudar e saiba daqui para frente, certo? A próxima matéria do nosso estudo aqui será os sujeitos processuais, né, do processo penal, né? São o juiz, né, o Ministério Público, né, o acusado, né, o defensor e a vítima, que são os principais sujeitos aí do processo penal, certo? Nos vemos em outra oportunidade. Forte abraço e bons estudos a todos.